Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre reações orgânicas, a nomenclatura da cadeia carbônica. Então, a nomenclatura de compostos com cadeias normais. O nome é formado pela junção de 3 partículas: o número de carbonos, ou seja, o número de carbonos da cadeia principal, o tipo de ligação, que é simples, dupla ou tripla entre carbonos, e a função, que é hidrocarboneto, tem cetona, aldeído, enfim. Mas vamos priorizar o hidrocarboneto. Aí tem a numeração da cadeia principal e já indicando as posições de cada termo. Vocês vão entender assim. Bom, tem esse exemplo aqui que contém 2 compostos. O primeiro, da esquerda, o nome dele é pentano. Por quê? Porque contém 5 carbonos. As nomenclaturas de tipo o pente, o ano, eu vou explicar a seguir. Mas só essa introdução aqui mesmo para vocês saberem mais ou menos como é que funciona. Então, ele se chama apenas pentano, porque tem 5 carbonos e não tem nenhuma ligação dupla, que é insaturação, e nem ramificações. Já o outro composto, que é o da direita, ele já tem saturações e ramificações. Aí a nomenclatura dele vai ficar o seguinte: contando da direita para a esquerda, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos horizontalmente que vão compor nossa cadeia principal. Aí vocês podem me perguntar, por que não desceu, né? No 1, 2, 3, 4, no quarto, por que não desceu? Então, não desceu porque se tivéssemos descido, iam ter menos carbonos do que se tivéssemos ido reto, como fizemos. Ia ter um carbono a menos. E tem que ter a maior quantidade de carbonos possível. Ok. Aí, o nome desse cara é 4-metil-X2-eno. Tá, vamos por partes. O 4-metil é porque o radical met é para um carbono, que é para um carbono da insaturação. Tá vendo? Contando da direita para a esquerda, o carbono que está para baixo está no número 4, que é o 4-metil. Aí o X2-eno é porque o X é porque tem 6 carbonos na cadeia principal, e o 2-eno é porque a ligação dupla está no segundo carbono, contando da direita para a esquerda. Não podemos contar da esquerda para a direita, né? Por causa que a insaturação tem que estar no menor número da cadeia principal. Ok. Aí o 2-eno é porque a insaturação está no carbono 2. E o eno é porque é ligação dupla. Aí vocês me perguntam, poderia estar no carbono 3, a dupla? Não poderia, porque entre o 2 e o 3 vocês escolhem o 2, porque tem que estar na menor numeração da cadeia principal. É isso. Tem que estar na menor numeração da cadeia principal. Se a dupla estivesse entre o carbono 3 e o carbono 4, vocês iam escolher o 3 e assim diante. Sempre no menor número da cadeia. Gente, não vamos esquecer que o carbono faz 4 ligações. E onde não tem nada, ele está ligado a hidrogênio. Na maioria das vezes. Pode estar ligado a outro radical de carbono. Mas enfim, tem que completar 4 ligações. Mas quando ele não diz o que tem, é porque tem carbono. Então, gente, agora vamos falar um pouco sobre os prefixos e os infixos das cadeias. Então, o prefixo indica o número de carbonos da cadeia. Como eu já disse anteriormente, ou em outro vídeo, ou nesse vídeo mais cedo, o prefixo indica o número de carbonos da cadeia. Met1, Et2, Prop3, But4 e assim em diante. Aí, nesse exemplo que eu já usei anteriormente com vocês, tem esse composto da direita, que começando da direita para a esquerda, no carbono 4, lembra que eu dei o nome, que era 4-metil-X2-eno? Então, o 4-metil é justamente por isso, porque no carbono 4 tem um radical de carbono da ramificação, que como só tem um, aí é metil. Met, tá vendo? Aí aqui tem os exemplos. Aí tipo, quando vocês forem botar o nome,
Aí, o nome do radical é met, et, prop, but, só que ao colocar o nome, vocês adicionam o il, o sufixo il. Metil, etil, propil, butil, pentil, e assim por diante. E é isso. O prefixo e o infixo. Infixo. O infixo significa o tipo de ligações entre carbonos. An é ligação simples, en é ligação dupla e in é ligação tripla. Então, como eu dei esse exemplo aqui, o composto da direita era 4-metil-X2-eno. O eno, né, era por causa que tinha uma dupla ali no segundo carbono contado da direita para a esquerda. Aí, en é ligação dupla. Aqui, ó. Ligação simples, que só tem ligação simples, aí é etano. A ligação dupla é eteno. E a ligação tripla é etino. É isso aí, gente. Então, gente, antes de começar esse vídeo, eu queria consertar um erro aí no texto, porque tem escrito infixo, significa que a função pertence ao composto em questão. Então, no lugar desse infixo, vocês anotam vocês anotam sufixo, tá? Porque ocorreu um erro e eu não tive como consertar, aí ficou assim. Mas então, é sufixo, tá? Ok. O sufixo significa a que função pertence o composto em questão. Quando termina com O, é hidrocarboneto, com O é álcool, com AL, aldeído, com ONA, cetona e com órico, ácido carboxílico. Aí eu botei esses exemplos aqui. O primeiro é etano, por quê? O et é porque tem 2 carbonos, o an é porque a ligação é simples e o O é porque termina com... porque é um hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono. Aí termina com O, que é o hidrocarboneto. O de baixo é o propeno. O prop é porque tem 4 carbonos. O prop é porque tem 4 carbonos? Não tem 4 carbonos aí. Ah, não. 3. Foi mal. 3. O prop é porque tem 3 carbonos. O en é porque tem ligação dupla. E o O é porque é um hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono. Aí é propeno. Aí o de baixo, gente, me perdoa, porque essa dupla ficou bem pra cima, mas essa dupla é do de baixo, tá? O prop é propanona. O prop é porque tem 3 carbonos. O an é porque a ligação é simples. E o nona a ligação simples entre carbonos, tá, gente? Vamos lembrar, porque tem essa ligação dupla entre carbono e oxigênio, só que o an, o en e o in é ligação dupla entre carbonos, ok? Ok. Aí, ok. Aí propanona, que o ona é porque a função é cetona. Aí termina com ona. Aí, o do lado, ali em cima, é o metanol, porque tem met é porque só tem um carbono, an é porque é ligação simples e ol é porque é um álcool, termina com H, então é álcool. Esse de baixo é etino, essa tripla ficou um pouquinho em cima do C, me perdoa também, erros técnicos. Aí o et é porque tem 2 carbonos, o in é porque é ligação tripla e o O é porque é um hidrocarboneto. Então, é isso. E não esqueçam que é muito importante isso, que o an, o n e o in são para ligações entre carbonos. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre cadeias ramificadas. Bom, eu já mostrei um exemplo, acho, sobre cadeias ramificadas, mas só para vocês terem uma noção assim de como funciona. Bom, as cadeias ramificadas têm uma certa ordem a seguir de como dar a numeração. Primeiro, você tem que priorizar os grupos funcionais, que são as funções, né? O álcool, cetona, essas coisas. As insaturações, que são as ligações duplas e triplas.
as cíclicas, que são as cadeias fechadas. Aí, depois tem que ter o maior número de carbonos e o maior número de ramificações. Nessa ordem de prioridade. Eu não sei, eu acho que eu não tenho exemplos que vai exemplificar todos esses pontos abordados. Mas eu vou tentar explicar tudo. Aqui é um exemplo de cadeia normal e de uma cadeia ramificada. Aí a primeira é normal, não tem ramificações. A segunda tem ramificações, porque sai da cadeia principal. Enfim, é isso. Olha, isso aqui é muito importante, porque é muito fácil errar se você não seguir essas normas. Os nomes não são separados. Por exemplo, calma, deixa eu pensar. Tipo, se não tiver nenhuma dupla, aí o nome, suponha que o nome do cara seja metilhexano, não tenha dupla e seja ano, aí metilhexano. O metil e o hex não vão ser separados, eles vão estar juntos. Mas vão ter mais exemplos que vão abordar isso. Os números são separados por vírgulas. Os nomes e números são separados por hífens. E os prefixos multiplicadores, que são di, tri, tetra, tipo dimetil, trietil, tetrametil, essas coisas que vão ter também nos exemplos. Aí eles não contam como ordem alfabética, não são levados em ordem alfabética. Porque, por exemplo, quando você for botar o nome da cadeia principal e tiver um radical metil e um radical etil, você dá preferência ao etil, porque é em ordem alfabética, sempre segue a ordem alfabética. Aí o etil vem antes. Só que se for, por exemplo, etil e dimetil, aí o dimetil não vai vir antes, porque o di não conta como não conta na ordem alfabética, só conta o radical mesmo, de fato, que é o etil e o metil. Ok? Aí aqui tem alguns exemplos de numeração de cadeia. O primeiro exemplo é o 2,3 dimetil. Olha, gente, esse exemplo tá errado. Eu botei aí de propósito. Botei de propósito pra vocês saberem que tá errado. O exemplo o primeiro exemplo. Por quê? 2,3. Calma, o começo tá certo. 2,3 dimetil. Que vocês estão vendo, né? Que começando a cadeia principal, aí começando no carbono 2 tá saindo o radical metil, e no carbono 3 tá saindo outro radical metil, que só tem um carbono. Aí vai ser 2,3, aí traço dimetil, porque são dois. Aí que tem um erro. Não é um penteno. Tá tudo errado. Não é um penteno. Ó, dá pra ver ali entre o carbono 1 e o 2 que tem uma dupla ali apagada. Mas dá pra ver, né? Mas tá um pouquinho apagada a primeira ligação, a de cima. Mas não é aí que tá o erro. O erro é no 1. Porque devia ser 2,3 dimetil pente 1-eno. Porque o número tem que vir logo antes, imediatamente antes. O número tem que vir precedido. Quer dizer, não. O número tem que vir antes. Logo antes do que ele se refere. Tipo, pente 1-eno. O eno tá no primeiro carbono. Aí vai ser 1-eno. Entenderam? O eno tá logo depois do 1. Aí é pente 1-eno. Eu botei esse erro pra vocês verem que é comum errar assim. E é isso. Aí o de baixo. Calma, esse foi o 1. Agora esse 2 é o etil só. Porque não tem nada, é só etil. Aí do lado de vermelho, o
O etil é ramificação, tá, gente? Esse etil é ramificação. Aí ele bota assim, 2 etil, 1 penteno. Também tá errado. É pente, 1 eno. Aí é 2 etil, porque a ramificação tá no 2. E é etil, porque tem 2 carbonos. E aí é pente, porque a cadeia principal, tá vendo o circular de vermelho, tem 5 carbonos. E aí o erro novamente é 1 eno. Porque o 1 tem que vir logo antes do eno. Porque a dupla tá no 1. Aí, né, vocês... A mesma pergunta do vídeo anterior, ou desse vídeo, só que antes. Por que não podia estar no 2? Porque a insaturação tem que estar com menor numeração, tá? Aí é 2 etil, pente 1 eno, ok? Aí o 3, 4 metil, pente 2 eno. Botei os três exemplos errados para vocês saberem, para vocês não errarem, ok? O 4 metil, pente 2 eno, o 4 metil é porque fez a numeração da direita para a esquerda, porque a ligação dupla tem que estar no menor número, certo? Aí vai estar no 2. Só que o 4 metil é por causa daquele radical ali, metil, no carbono 4. E o pente 2 eno, viu? Cuidado com isso. Pente 2 eno é porque... O pente é porque tem 5 carbonos na cadeia principal. E o 2 eno é porque a dupla tá no segundo carbono. E é isso, gente. Não errem isso, porque isso tá errado. E boa sorte. Gente, só uma coisa. Eu falei que essa nomenclatura tá errada, mas é de acordo com a IUPAC atualmente. Eu não sei dizer pra vocês se essa nomenclatura poderia estar certa de algum jeito, que seria, não sei, anterior à IUPAC ou... Não sei, mas a atualmente utilizada pela IUPAC é do jeito que eu falei pra vocês. A numeração fica antes do que ela representa. Que no caso, nesses exemplos, o 1 representa a dupla, aí no de baixo o 1 representa a dupla e no de baixo o 2 representa a dupla. Então tem que ser pente 1 eno, pente 1 eno e pente 2 eno, ok? Mas eu não sei se está certo de outras nomenclaturas. Mas com relação à IUPAC, a correta é a que eu falei pra vocês. Então, gente, agora eu trouxe uns exemplinhos pra vocês, pra fixar mesmo, porque o conteúdo todo já foi, né, passado e tal. Mais uns exemplos pra fixar. Aí de vermelho é a cadeia principal, né, que foi escolhida daquela forma que eu falei pra vocês, que contém a maior quantidade de carbonos e a maior quantidade de ramificações, certo? Aí é isso. Substituinte quer dizer ramificação. Aqui, ó, quando encontramos em uma cadeia duas sequências com o mesmo número de carbonos, consideramos a principal a que apresentar o maior número de grupos substituintes, que são radicais, que são as ramificações. E no caso, a primeira está certa e a segunda errada, porque a primeira contém duas ramificações e a segunda só tem uma. E prefere-se o maior número de ramificações. Aqui tem dois exemplos. A letra A, 2,2,4 trimetilpentano. Por quê? O 2, 2 e o 4 é porque, tem no segundo carbono tem dois radicais de metil, né, com um carbono só, e no quarto carbono tem um radical metil. Aí é 2,2,4 trimetil pentano, porque são 5 carbonos na cadeia principal. E a letra B é 3-etilhexano, porque na cadeia principal tem 6 carbonos.
E o 3-etil é porque a ramificação sai do terceiro carbono e tem 2 carbonos na ramificação. Aí, segundo as nomeações de radicais, quando tem 2 carbonos é et. Aí fica 3-etilhexano. É isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero ter ajudado. E é isso aí. Boa sorte aí nos exercícios. E é isso aí. Tchau. Obrigada.